Meus cumprimentos a você que está nos assistindo para mais esta aula que está começando aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Magno de Ciências. Estou aqui para apresentar aí essa aula que vem em continuidade, tanto que é a parte 2 de materiais sintéticos. A gente já apresentou aqui a primeira aula. Se você perdeu, é só procurar aí a orientação do seu professor, aí pelas diversas mídias que nós temos aí, o próprio repositório do Centro de Mídias de São Paulo. Aproveito para cumprimentar vocês aí que estão assistindo a essa transmissão, nas diversas formas de tela, nas diversas formas de transmissão e mídia e tudo mais. Dizer que é importante a sua participação, a participação do professor, a participação do aluno, quem está aí nos assistindo, enfim, pode interagir pelo chat, pode interagir aqui com a gente, daí não só as respostas às perguntas que a gente faz de problematização, mas também aí algumas sugestões, de repente a gente pega alguma coisinha que a gente perdeu aqui na aula, nós somos professores como os professores que nos assistem aí, e às vezes tem alguma coisinha que passa batido, tem alguma coisa que talvez que não tenha ficado tão claro, para a gente aqui parece que ficou claro, mas para o seu aluno aí não ficou, é a hora dessa interação, momento importante da aula, momento clássico das nossas aulas, marca aqui do nosso modelo de aula, e que também não pode faltar a interação do professor Edjoel, que é o meu grande parceiro, que está aqui de volta, está aqui conosco. Estou aqui firme e forte. Então, quero dar aqui as boas-vindas aos estudantes. Sejam muito bem-vindos. Também os responsáveis aí que possam estar acompanhando as nossas aulas nesse momento. E, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui na nossa aula. O professor Magno já deixou isso bem claro, mas sempre que você tiver uma sugestão, pode colocar aqui no chat uma contribuição. Agora, a gente sempre pede, né, quando for a contribuição dos educandos, sempre que possível, coloque o nomezinho dos educandos, a escola, se quiser colocar o nome da cidade também. Infelizmente, a gente não consegue ler, né? A gente tem aqui 30 mil, 40 mil participando, mas aí a gente faz o possível para ler alguns, tá bom? E não fiquem bravos aí, aqueles que não der para ler, que a ideia seria ler de todo mundo, mas a gente não consegue. Então, sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos todos uma ótima aula. Recado dado, seja bem-vindo aí, professor Edjoel, e a todos aí, a gente vai atender esta aula, a habilidade EF 06CI04, que é associar, né, a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo ali benefícios e avaliando impactos socioambientais, e eu acrescentaria aí também, está dentro do nosso objetivo, essa questão da saúde também, aí que a gente deve cuidar, tomar cuidado, principalmente quando a gente fala de sintéticos e envolvendo alimentação, é isso que eu quero dizer. Bom, o objetivo dessa aula, então, retomando aí de uma forma bem explorável, é aprofundar-se do conhecimento sobre os materiais, diferenciando ali, eu tenho feito isso em algumas aulas, os materiais que são, ou os produtos que são artificiais, naturais e sintéticos, né? A gente toma aí, geralmente a gente toma artificial e sintético como ali um sinônimo de uma coisa e de outra, né? Mas existe algumas, digamos, a própria língua portuguesa, né, recomenda em várias situações que a gente tem uma certa diferenciação. E eu escolhi essa temática para a aula de hoje, que você vai começar a assistir agora, para justamente ajudar a gente a fazer esse tipo de analogia e também de diferenciação, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Olha, você está acostumado aqui a fazer, além de formular hipóteses, comparar informações e confrontar conceitos anteriores já pré-estabelecidos, ainda que em construção, a interação pelo chat que a gente fala e retoma aqui, que é a parte mais importante, momento especialíssimo que a gente conversa um pouco com a rede, e isso por intermédio do professor Edjoel. Né, Edjoel? Opa, tamo junto. Bom, essa aula que está chegando para você aí, olha só, está indo para você aí na tela, uma aula que, se você perdeu, ela é essencial para a gente retomar algumas questões a respeito do que a gente vai falar aqui. Era uma aula que a gente fez separando açúcar e sal, né? Se você perdeu, só você acessar aí pelo repositório, nas diversas mídias, fale aí com o seu professor, enfim, retome essa aula, porque tem alguns conceitos importantes que a gente vai retomar aqui, e sempre nessa construção é importante. Aqui você não perde nada, está tudo à sua disposição, são as maravilhas tecnológicas das mídias que a gente deve aproveitar, né? E eu vou até aproveitar esse momento, um brevezinho, e falar
dar um recado aí diretamente para os professores. Professores, tem algumas partes aqui da aula que eu vou já deixar bem claro que elas são demonstrativas, né? Então, existem nomes que seu aluno, acessando a internet, ou vendo no livro, ou mesmo no dia a dia, ou indo ao mercado, enfim, no cotidiano dele, ele vai ouvir. E esse ouvir, a gente sabe, como estudante de ciências, como professor de ciências, como pesquisador, muitas vezes que somos e tal, que se a gente não tomar cuidado entre o que a gente escuta no senso comum e a intervenção científica do professor na sala de aula, enfim, para determinados termos, pode deixar o senso comum ganhar muito corpo e isso é, digamos assim, um prato fácil, é digamos assim, um caminho tranquilo, sereno e fácil para o aluno acreditar em mentiras, que a gente chama hoje com o nome da moda de fake news, né, Joel? Fake news. O caminho do fake news é justamente esse, a ciência não fazer a intervenção no momento que está construindo o conceito, você não acha, Ed? Sim. Então, a gente procura trazer aqui por dois motivos até. O primeiro motivo é esse, e o segundo é que a gente não pode subestimar também, né, a coerência dos nossos pequenos, aí, dos nossos alunos, nem tão pequenos assim, tem aluno de 6º ano aí que é maior do que eu, né, e alunas também. Enfim, a gente está aqui para fazer a construção de um conhecimento científico sólido. Então, não se assuste porque tem algumas partes aí que, de repente, podem criar um certo desconforto, mas é para ouvir nome e a gente já tomar o nosso lugar como, digamos assim, professores e formadores e até instrutores da ciência, né, para que a gente evite justamente essas incoerências que tanto a gente ouve falar por aí, misturando ciência com várias outras coisas que não tem nada a ver com científico, tá bom? Vamos trazer algumas pílulas de ciência para a aula, além do conteúdo. Pílulas ou vacinas, né? Eu já tomei a minha. Boa, Ed, boa, boa. Um antídoto, né? O antídoto é um pouquinho mais difícil, né? Porque o negócio já está ali. Bom, para começar a problematização com você, já chamar aqui a participação do professor Edjoel, que já está ali agitado. Eu quero falar também um pouquinho aí com a galera. Vamos lá. Olha, anteriormente que eu falei para você nessa aula aí, a gente falou sobre a produção do açúcar. Tinha até um videozinho simplesinho de uns 3 minutos que explicou isso legal e tal. Você pode retomar, eu recomendo fortemente. O açúcar é um produto natural, artificial ou sintético? Vou te dar 2 minutinhos para você responder a isso daí, para a gente já começar a aula nessa problematização. Vamos lá?
Olha, professor, muitas interações, muitos bons dias aqui. Eu vou procurar aqui as interações dos educandos, tá? Aí a gente vai vendo depois o que mais aparece. O Luiz do Homero, que ele é aluno da professora Maria, colocou natural. Muito bem. Os alunos da escola professor João Gonçalves Barbosa dizem, é natural. Os alunos da professora Luciene falaram sintético. O aluno Vitor, da professora Denise, falou natural. Marlene Leite, a escola é Marlene Leite, os alunos acham que é natural. Eles são alunos do professor Paulo Henrique. Aí tem a galera do Bom Dia aqui, o professor Fausto, o professor Petonilho, e vamos lá. Aqui, ó, a professora Deise, alunos do 6º ano A, B e C, da escola Darcy Pacheco, São José do Rio Preto, olha aí, natural. Tá bom? O pessoal da PEI Clarice, de São Bernardo do Campo, é a Natália. Ela falou também que é natural. Ela é aluna da professora Valéria. A galera aqui, ó, a imensa maioria foi nessa onda de natural. Natural, viu? né? Daqui a pouco você Bom, vai a me aluna falar, Kelly, a aluna da professora, acho que é Denise, escreveu que é artificial. Oba! E tem a participação também do Enzo, não sei se você leu, Ed, também. Não, Enzo não. Lá de Santo André também respondeu natural. A grande maioria é o que você falou mesmo. Mas a Maria Eduarda, que ela é aluna do professor Kátia, ela está falando aqui, ó, vem da cana do açúcar. Então, é natural, é isso? E aí? A ideia é essa. Então. Muito bem. A gente gosta de polêmica, né, Magno? Então, essa problematização parece que foi assim, mesmo bem sucedida. Eu estou preocupado aqui com a colocação da professora Luciana. Professora Luciana, se os PowerPoints não estiverem aí no repositório, eu já vejo hoje, assim que terminar aí uma sequência de aula que nós temos, porque eu tenho que postar as tarefas, né? E aí, na hora de postar a tarefa, evidentemente, eu tenho que olhar lá no repositório se está tudo bem. Eu não sei te dizer se teve esse problema. Se você precisar, está aberto aqui, você pode entrar em contato com a gente e tal, pelas redes e tudo mais, ou colocar seu e-mail aqui, depois a gente manda para você o PowerPoint. A gente está aqui numa construção coletiva, não esqueça, né? E obrigado aí por avisar. Eu vou dar uma olhadinha assim, e se tiver algum problema, a gente já passa para a técnica para resolver esse problema. Mas deveria estar lá, né, Ed? Sim, deveria Talvez, estar. E isso já deveria estar aí há um certo tempo. Bom, essa é aquela pergunta problematizadora que tem as 3 respostas como corretas, né? Você pode falar que o açúcar é um produto natural, porque ele vem da cana-de-açúcar, um dos açúcares, né? Sim. Vem da cana-de-açúcar, né? A gente tem açúcar de beterraba, enfim, e diversos açúcares, né? Então a gente pode falar que o açúcar também é artificial. Mas artificial? O açúcar ele pode ser artificial, porque os cristalzinhos que você tem branquinhos lá na sua casa e tudo mais, que você adoça aí o seu suco, o seu chocolate, o seu café, enfim, não é mais natural, né? Essa aparência ela já foi alterada por algum manuseio e tudo mais. Houve ali uma coisa, não é bem artesanal, mas artificialmente, com uma arte de mexer ali em algumas coisas, acrescentar alguma coisa ali para melhorar, inclusive clarear, para ele ficar um pouco mais bonito, enfim, para ele ter uma outra aparência. Você tem açúcares que têm várias cores, não é isso? Tonalidades, né, diferentes, enfim. Aí já não é mais natural, né? Professor? Exatamente. Agora, e o sintético também tem. Tem açúcar que é sintético. Sintético quer dizer que já saiu desse escopo de se obter diretamente da natureza, e aí eu já construí em laboratório. Então tem as 3 respostas são corretas, portanto você está de parabéns! Não tem a musiquinha? Parabéns, é natural, mas também é artificial, pode ser sintético. Qual açúcar que você está falando, Magno e Joel? Olha, a gente está falando do açúcar problematizando, né? Então a gente trouxe primeiro aí essa ideia, quem sabe melhor isso, vou fazer um esforço aqui para não passar vergonha aqui, o Ed Joel pode me ancorar aí, porque ele que manja desse negócio aí profundamente. O Renato colocou aqui, é o açúcar mascavo? Eu tenho mascavo. Enfim, Esse bom. É o mais naturalzão assim da cana, é o mascavo. É o mascavo, né? Que está ali sem tirar determinadas impurezas. Acontece que essas impurezas, de repente, para mim, tem coisa que tem essas, por exemplo, o açúcar que é mascavo e tal, que é mais natural, eu acho que é melhor, não sei.
Tem agora Aí os cabe açúcar, um debate. tem o açúcar demerara, né? O açúcar orgânico, tem o Verdade. cristal, tem o refinado. Já estou te falando já, e conversa com o seu professor aí, o refinado é o pior de todos dessa classe aí. O refinado é o pior que todos, que ele fica bem branquinho, né? O Marco está colocando aqui, e a rapadura é artificial? Não, velho, é Não. dela que vem o mascavo, né? Então, ela é natural, mas ela já teve é o mesmo problema do tijolo, né? A gente pega o barro, tem que moldar para colocar lá para poder usar no forno quer dizer, tem alguma coisa que você já manipulou ali. Não vai esquecer, né? Eu acho que o rapadura ainda coloca alguma coisa ou já tira diretamente lá Eu acho que da garapa. é só a garapa que vai Já vai colocando ali, já vai desidratando, cristalizando, né? Então ele talvez seja o mais natural dos naturais. Bom, quando a gente fala de produção de açúcar, isso daí é extremamente importante para os seres vivos, orgânicos, né? A planta absorve a luz do sol, como a gente já sabe, né? A gente está falando aí da fotossíntese, né? Dentro das células vegetais tem ali os cloroplastos e é nele que as moléculas de água que vieram do solo, que foram absorvidas, elas se quebram e aí tem uma substânciazinha ali chamada hidrogênio que liga-se então ao gás carbônico que vem do ar, e esses elementos juntando, fazendo uma maravilhosa combinação, na verdade essa combinação a gente chama de reação química, forma as moléculas de açúcar que se espalham pela planta. Tem um desenho até aí para ajudar, não tive tempo de fazer uma animaçãozinha, quem está assistindo minhas aulas está se acostumando, que eu gosto sempre de fazer uma animação, para a próxima eu prometo que faço, mas essa não deu, eu tive que pegar a figura aí seca. Deixa mais um pouquinho só o slide para a gente fazer uma anotação. Então, através da absorção da luz solar e das coisas que a gente pode misturar, da água, do solo e do ar, as plantas então produzem o açúcar, certo? As moléculas do açúcar que vão aí se espalhar pela planta. Está ali uma figura esquemática de onde vem a água e os nutrientes, a mistura ali do dióxido de carbono. E é isso que eu estava falando lá no começo. Quando você fala dióxido de carbono, o aluno vai ouvir falar disso muito. Quando você fala de glicose, o aluno vai ouvir disso muito. Já vamos falar e já dar uma ideia para ele do que é essas coisas. São substâncias que são importantes, a gente criando aí essa mentalidade. Só o primeiro contato, né, Magno? E saber o que é uma molécula, ter uma ideia, né, do que é uma molécula e tudo mais. Olha aí a figura polêmica da aula. Ó. A produção natural do açúcar, então, envolve a luz solar, ali tem um símbolozinho que corresponde ali àquelas bolinhas, a água, né, que é H2O, aquilo ali representa átomos que estão ligados e formando a água. Depois você tem ali o que eu falei, o dióxido de carbono, aí está vendo a seta? Meu querido aluno, observa aí, ó. Você tem luz solar, água, dióxido de carbono, que vai reagir e na setinha você vai ter produção de oxigênio, água e glicose. Aquele mundaréu de letra que tem ali C6H12O6 é a fórmula da glicose. Né? Isso é importante porque aqueles numerozinhos ali que são os índices, eles correspondem às combinações em proporção que foram feitas da água, o dióxido de carbono e através da luz solar, sintetizaram-se e se transformaram aí nesse tipo de açúcar que é a glicose. Então, a reação dos elementos água, gás carbônico, com a absorção da energia solar, dentro dos cloroplastos, pode grifar esta palavra, o professor gosta desse negócio, né? Grife essa palavra. Coloca aí o marca-texto, que vai produzir a glicose, que é aí, entre aspas, um tipo de açúcar, tá bom? Presente aonde? Nas plantas, em geral, frutas, milho, batata, mandioca. Olha que imagem bonita, olha aí. Isso daí tem um tipo de açúcar que chama frutose. Aí você vai lembrar o seguinte, deixa eu voltar rapidinho aqui, ó. Essa aí é a formulinha da glicose. Esse açúcar aqui já é a frutose, né, Joel? Isso aí. Já tem uma diferençazinha das proporções das substâncias que formaram esse tipo de açúcar. E esse açúcar é doce. Tem uma música que fala doce, né? Tem várias músicas que falam de açúcar e doce. Aí o mel, o milho, tem a mandioca também, que tem essa... Bom, a frutose, é bom que fique bem claro, ela não está presente só nas frutas, né, Joel? Ela está presente em vários vegetais, tá? O nome foi dado assim, mas
Não quer dizer que está só nas frutas, tá legal? Está inclusive no mel, olha aí. Legal? Bom, aí você tem, do vídeo anterior que a gente falou, se você perdeu, assista, você tem o açúcar de mesa, que é a sacarose. Essa sim vem da nossa velha e boa cana-de-açúcar, da qual a gente tem divisas aí econômicas bem construídas por sermos um dos países aí de grande produção de cana-de-açúcar, portanto de sacarose, frutose, glicose, sacarose. Está aprendendo aí uns nomes meio complicados de açúcares? Pois é isso aí. E a gente tem ainda, que eu falei para você, os açúcares artificiais. Aí, alguns nomes para você se ficar esperto aí. Você tem o aspartame, que é um adoçante muito utilizado, está nesses frasquinhos bonitinhos e tudo mais, aí, que tem um poder adoçante gigantesco. Olha, ele aí no texto que eu peguei, tem um poder de adoçar 200 vezes superior ao da sacarose. Aí, grife também, marca aí com a sua caneta, marca texto. Uma gota desse adoçante corresponde a 200 gotas de sacarose. Grife tudo isso daí, ó. E tem também a sacarina, que é uma substância sintética, ou seja, feita em laboratório, cujo poder adoçante é próximo ao do aspartame, ou seja, umas 200 vezes mais superior, 200 vezes superior aí à sacarose. O consumo dessas substâncias, no entanto, deve ser muito bem observado e cuidado, e algumas pessoas nem podem consumi-lo devido a complicações que podem ocorrer no seu organismo, saúde. O açúcar, de uma maneira geral, ele tem que ter muito cuidado, né, Joe? Todo açúcar, né? Sim. E aí a gente sabe das implicações. Dá para aprofundar isso daí muito bem. Tem uma experiênciazinha simples que eu guardei aqui para vocês, que é assim. É uma proposta. Isso aqui deveria ser aquela sequência didática que a gente grava e deixa o professor desenvolver. Mas é assim, ó, é uma ideia bem simples de você usar um conta-gotas, porque aí tem o seguinte, ó, uma gota do adoçante aspartame corresponde a 200 gotas de sacarose. Aí, se eu tivesse tempo na aula, se a aula ainda fosse de 40 minutos, né, Joel? Eu ia fazer assim, eu ia colocar aqui, ó, dá para pegar a gotinha de... Peraí. Deixa eu pegar aqui uma gotinha, pelo menos um pouco. A demonstração eu queria mostrar, né, a experiência, como que é, ó. Você pegar aqui com conta-gotas, já que fala que é 200 gotas, né? Quanto será que é 200 gotas? Aí você pega uma mamadeira, um copo de medição e vai despejando aí para você medir quantas gotas eu preciso, ou que correspondem, por exemplo, ó, dá para pegar aqui, acho que se eu colocar aqui fica melhor, que é preto, não, ficou pior. Aqui tem, ó, dá para ver uma graduação? Ó, essa primeira marca de graduação aqui é de 20 ml. Então, a experiência é colocar as gotas aqui, ó, e você observar quantas gotas correspondem 20 ml. E aí você fazer um teste também com colher aí em casa. Você, sabe por quê? Essas ideias de adoçante, principalmente sintéticos, eles vêm ali uma recomendação. Olha, uma gota corresponde a tantas colheres de açúcar e tudo mais. E você tem que fazer esse teste. Esse teste é científico, é uma medição. Entendeu? Está acabando a aula, né, Ed? É já. Por incrível que pareça, rapaz. Você sabe que, olha, essa aula... Bom, espero que vocês estejam gostando aí da proposta da aula. Natural, sintético, artificial. Mas eu vou deixar mais uma perguntinha aí. O chat está aberto? Está aberto, sempre aberto. Olha, outros sintéticos poderosos a partir da molécula da sacarose obtém-se uma substância sintética muito poderosa chamada sucralose, cuja capacidade adoçante, esse é nervoso, hein? 600 vezes maior do que o nosso velho e bom açúcar. Agora, se tem tanto sintético, qual é a vantagem de produzir sintéticos, hein? Eu vou te deixar respondendo isso, enquanto eu vou comentando aqui, escreve para a gente no chat aí, senão a aula acaba e você não responde. Eu sei que o tempo é curto, mas vamos ver se o pessoal responde aí. Qual é a vantagem, então, de produzir sintéticos se a gente tem tão fácil o açúcar natural ou artificial? Para que sintético? Que pode correr até o risco de fazer mal. Responda aí para a gente. Colocaram aqui a O chat tá quantidade, aberto.
Mandar um abraço para o pessoal da Padre Chico, lá de Lagoinha. Opa! Também a gente tem aqui um beijo aos alunos da PEI Leonardo Lopes Bonfim, de Nova Lusitânia. Tá dado. E aí o pessoal agradecendo a aula, viu? O pessoal aqui está agradecendo a sua aula, mas só teve o professor aqui que colocou a quantidade. Quantidade. Ó, tem algumas dicas, algumas pistas para a gente sistematizar. Ó. É potencializar os efeitos do produto, causar sensações diferentes, a gente pode colocar algumas coisas ali no meio, aumentar a validade e diminuir o custo. Bom, a gente apresentou aqui o quê? Os materiais naturais, sintéticos, artificiais, usando aí o açúcar como um exemplo. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. O Edjoel vai mandar aquele recado. A gente fica aqui com o coração apertado, esperando a próxima aula, que é segunda. Vamos lá. Isso aí. Então, né, primeiro eu quero dizer para vocês que está aberta a inscrição da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Façam uma pesquisa aí sobre a OBA. Em breve a gente vai ter um recadinho mais detalhado sobre esse tema, mas eu acho legal, né, o pessoal participar. E dizer que você pode avaliar esta aula através do QR Code que vai aparecer aí. Você entra lá e diz o que você achou da aula, dá suas sugestões e suas opiniões, tá bem? Um abraço.